Boa noite, estamos começando o nosso 17º encontro sobre o estudo do Evangelho de Mateus. Esse é o nosso último encontro, nós vamos estar concluindo então essa série de estudos com essa lição de hoje. A nossa aula está sendo gravada e depois será postada no YouTube para aqueles que desejarem rever a aula ou então não puderam comparecer aqui hoje, viessem comparecer. Bom, então, em nosso último encontro, nós paramos no capítulo 27 de Mateus. Vimos que é um capítulo muito grande, mais de 60 versículos. Nós vimos até a prisão de Jesus e um interrogatório por ele, feito com ele pelas lideranças judaicas, e nós concluímos aí, falamos sobre Anás e Caifás, quem são esses, o que era o Sinédrio, como é que ele se compunha, como é que era essa divisão toda. E então, quando perguntaram para Jesus, estavam levando testemunhas para tentar acusá-lo, perguntaram para ele se ele iria destruir o templo ou coisa parecida, e Jesus faz uma citação do capítulo de Daniel e uma citação de um salmo, que eram duas citações messiânicas. Quando Jesus fala lá no verso estavam no 26 ainda, digo. Isso aconteceu no 26, não no 27. Isso está no capítulo 26, a gente viu isso ainda, digo. Isso está no 26. Isso aqui no capítulo 26, no 64. 26, 64. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí no 65 fala: foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos mais de testemunhas, vocês acabaram de ouvir. E aí então declararam Jesus réu. Jesus então aconteceu a cena da negação de Pedro. Conversamos também sobre a questão da hora do galo, né? Se foi o galo que cantou ou não foi o galo. Vimos que possibilidade de ter sido uma hora da troca da guarda romana, mas enfim, não é essa questão que está em... E aí o capítulo 27 que a gente viu, eles pegaram Jesus, levaram ele para Pilatos, e aí a gente conversou sobre quem era esse Pilatos, sobre a mulher dele, e fechamos a nossa aula falando da responsabilidade individual, de que, querendo ou não, houve alguma coisa que pesou contra Pilatos por ele ter mandado Jesus ser crucificado. Quando as lideranças judaicas falaram: olha, recaiam sobre nós o sangue desse inocente, sobre a gente, se for o caso, isso não tira dele a responsabilidade por ter feito isso, que nenhum de nós pode assumir, ou seja, transferir a consequência dos nossos atos para outra pessoa, né? As nossas escolhas, nossas decisões, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, elas vão recair unicamente entre nós. Falamos também da escolha de Barrabás, né? Que Barrabás, ele talvez fosse um filho de daqueles líderes judaicos, porque o nome Barrabás é filho de um velho, ou filho de um ancião. Bar é filho, né?
quer dizer filho em aramaico, e ele poderia ser, tanto é que o nome dele é Jesus Barrabás, ou seja, Jesus filho do velho, e Jesus era Jesus o Galileu ou o Nazareno. Esse nome Jesus Era comum, porque o nome Jesus significa Salvador. Outros nomes da Bíblia que têm o mesmo significado de Jesus: Oséias e Josué. Todos eles são o mesmo nome. Entendeu? Muita gente tinha esse nome. E aí então, essa coisa do sangue está lá, que eu falei, está no versículo 8 do capítulo 27. E vimos então quando o Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Foi onde nós paramos na nossa última aula. Então, na aula de hoje, aqui nesse primeiro slide, diz o texto bíblico, o texto de Mateus, que Jesus foi mandado para o pretório, para um lugar onde ficava a guarda romana. Como é que é o nome? Era um pretório, Pretório. onde ele foi flagelado, que fazia parte do processo de crucificação. Flagelo que era dado ao condenado, ou seja, a crucificação era acoplado a algum tipo de flagelo, de punição. Só que aí veio uma discordância entre Mateus, por exemplo, e se não me, acho que não sei se foi Lucas ou se foi João. Eu estou em dúvida agora, falhou a memória, que um desses dois coloca que o flagelo de Jesus foi antes. Quando Pilatos recebeu Jesus, eu acho que foi João que escreve isso, ele, antes de levar Jesus perante as lideranças judaicas, ele manda aplicar um flagelo nele, uma forma de satisfazer as lideranças judaicas para não sentenciá-lo à morte. Mateus, ele não faz essa referência, tá? Ele coloca Jesus sendo julgado e depois flagelado. Tanto é que a descrição do flagelo de Mateus é pequena. A descrição do flagelo de Mateus foi só Jesus recebendo a coroa de espinhos, né? E sendo agredido, sendo zombado, colocando um cetro, um pedaço de pau, e depois pegaram aquele pedaço de pau e bateram na cabeça de Jesus. O que vale observar é o seguinte, aqui foi João mesmo, ó. João omitiu o flagelo, Mateus omitiu o flagelo, que está lá em João 19. Ele apenas fez referência à coroa de espinhos e à zombaria, que foi colocado o cetro, o manto e a coroa. Com o cetro batiam na cabeça com a coroa de espinhos, mais parecido com um capacete. Provavelmente a coroa de espinhos era como essa que está aqui nessa imagem. Era um capacete. Era mais ou menos, não uma, vamos dizer assim. Uma coroa assim. Como se tem um outro nome que a gente chama. Exatamente, era muito mais fácil você pegar. Ou seja, era um emaranhado de espinhos que chegaram e chuncharam na cabeça de Jesus. Eles não fizeram uma coisa assim bonitinha, uma coroazinha bonitinha, coisa parecida. Foi exatamente, eles pegaram um manto de espinhos e enfiaram na cabeça de Jesus. E usaram para enfiar na cabeça de Jesus o cetro, o pedaço de pau, que botaram na cabeça de Jesus e começaram a bater na cabeça, exatamente para aquela coroa, aqueles espinhos ficarem presos na cabeça dele. Meu Deus do céu. Tá? Mas
o texto de João 19 fala sobre o flagelo que Jesus sofreu, né? Então, porque a prática da crucificação, assim, aí veio uma discussão que eu fui pesquisar, porque existem pessoas que falam que Jesus não foi crucificado de braços abertos, que seria crucificado com os dois braços estendidos acima da cabeça. Isso não é problema, eu não vejo problema com isso. Eu acho que foi com os braços abertos. Qual é a força desses que falam dessa maneira? Por uma questão de economia. Você tem, se for com uma cruz desse jeito, de braços abertos, são 2 toras. Para uma estaca só, é quantas toras? Uma só. E vai lá, prende o camarada e ele fica com os 2 braços acima da cabeça, estendendo assim. Mas não era uma cruz. Não foi assim, né? Não, porque o texto fala de esse era uma das formas de crucificação. A palavra de termos de crucificar não é necessariamente você ficar com os braços abertos, necessariamente formando assim, como é a nossa concepção tradicional. Mas poderia ser só uma estaca, que não fugiria para mim ao contexto bíblico. Exato. Portanto que outros faziam a cruz em X, e o cara ficava, fazia ele em X, aí botava o braço assim, as pernas abertas e os braços abertos. Entendeu? Esse é um tipo também, é um tipo de crucificação. O ato de crucificação, ele veio da Pérsia. E era considerado pelos romanos o método mais cruel de execução. E foi quem... Oi? Os pés eram juntos. Na crucificação romana, quer que seja com o braço estendido, aberto, ou com o braço estendido acima da cabeça, os pés eram juntos, tá? Tanto um quanto o outro. Então, e foi quem pediu a pena de crucificação, foi os líderes judaicos. Eles que Pilatos chegou assim, falou: bom, tudo bem, vocês querem que eu solte Barrabás? Sim, queremos. E o que eu faço com esse Jesus? E eles gritaram: crucificam. Isso era pela lei romana, né? Porque fosse aplicado, porque o ato de crucificação não era uma pena judaica. A pena de morte judaica é pedra. Pedrada. Se fosse judaico, pelo menos é mais rápido. É mais rápido. Entendeu? Dói tanto, mas é mais rápido. Mas toda pena de morte é uma pena extremamente cruel. Mas a pena de crucificação era... porque ela poderia durar dias. A gente vai vir falando sobre isso. E ela então era reservada aos piores criminosos e proibida de ser aplicada a cidadãos romanos. Então um cidadão romano jamais poderia morrer por crucificação. Tanto é que a morte que Paulo sofreu, ela não foi por crucificação, e foi a morte romana, que foi uma morte por decapitação. E era mais ou menos assim que se decapitava. Vem cá, se ajoelha, por favor. Então, isso, o cara se ajoelhava, o executor, ele pegava o pilo é aquela espada romana, e ele não utilizava ela batendo com a lâmina no sentido longitudinal. Ele chegava e cravava de ponta, de cima para baixo, aqui no pescoço, entendeu? Então a lâmina entrava, a ponta dela entrava aqui por trás do pescoço e saía do outro lado da garganta. Então não era chegando e cortando a cabeça. Não era assim, não. Obrigado.
Entendeu? Era assim, era cravando de cima para baixo a espada. Esses homens estão todos em terra. E isso era mais rápido? Menos dolorido? Não, é porque é o seguinte, com a lâmina, o próprio fio da lâmina não é tão grande. Então, se fosse daquela maneira, provavelmente o executor ele tinha que fazer mais de uma pancada até separar a cabeça do corpo da pessoa, né? Porque era uma espada, não era com uma guilhotina ou um machado ou coisa parecida, né? Então, o pilo, a ponta era mais rápido, então, porque entrava a ponta e cravava no camarada. Eu coloquei essas imagens aqui, que reportam muito bem a condição de Jesus, que Jesus, em toda situação, ele ficou calado, como cordeiro. Como cordeiro ele era perfeito. Como cordeiro ele foi amarrado, na hora quando ele foi flagelado, que por flagelo, Jesus foi amarrado a um poste, aonde então era aplicado o flagelo em Jesus. Vamos ao próximo slide. Então, aqui eu falo, nesse slide aqui nós vemos sobre a crucificação. O tempo necessário para alcançar a morte durante a crucificação poderia variar de horas a dias, dependendo do método, da saúde da vítima e do ambiente. Por quê? Então, a diferença de Jesus para os outros dois ladrões, que talvez os outros dois ladrões não sofreram o mesmo flagelo que Jesus sofreu, né? Evidências científicas identificaram diversas possíveis causas de morte durante uma crucificação, e são elas: a ruptura cardíaca, a falha cardíaca, a hipovolemia, a acidose, a asfixia, a arritmia e embolia pulmonar. Exatamente porque essa posição de ficar pendurado gera uma incapacidade do próprio diafragma de respirar. Então, o sangue também, né? Não, é que você fica numa condição de dificuldade respiratória, de insuficiência respiratória. E aí você vai chegando uma sobrecarga cardíaca até você, digamos, entrar nesses quadros de falha cardíaca, de acidose lática, de embolia pulmonar. Então era uma morte muito lenta. A pessoa não morria por conta dos cravos. É porque era como se ele ficasse sufocado por ele próprio. Você ficando sem respiração. Então, a morte poderia resultar de qualquer combinação de um desses fatores, ou de outras causas, incluindo sepse, seguida de infecção devido às feridas causadas pelos pregos, ou pela flagelação que frequentemente precedia a crucificação, eventual desidratação ou predação animal. Ou seja, o cara está pendurado ali, vai um animal e começa a picar, comer, corvo, coisa parecida, e a pessoa então entra em um processo de sepsia, de infecção e morre, tá? Então ali, eu tenho naquela imagem ali os dois tipos de crucificação que eram aplicados. Então tem ali à esquerda, está vendo? Não ficava tão baixo. Não, é o que eu estou falando. O fato é, aqui o outro, esse aqui modelo, é possível, esse que está com os dois braços estendidos acima da cabeça, e aquele com os braços abertos, tá certo? O fato era que tanto um quanto o outro poderia ter o apoio ali, das pernas ali, poderiam colocar o apoio das pernas, mas aquilo ali era um apoio, não dá para apoiar nada, cara, porque você fica assim, não faz nem pouca diferença, nem nada, tá certo?
Na crucificação, os braços das vítimas eram pregados numa trave de madeira, que depois era levantada e fixada numa haste vertical, na qual seus pés eram pregados. O corpo da vítima ficava apoiado na haste onde era pregado, e fazia parte da crucificação o flagelo pelo uso de azarrogues. Azarrogue é aquele chicote com ossos e pedaços de ferro que eram utilizados. Provavelmente, então, gente, Jesus, ele, ao levar a cruz, ele não levou a cruz inteira. É mais provável que ele tenha sido levado só aquele tronco onde ele ficou com os braços abertos. Só a parte aberta. Só a parte aberta. Porque você tem uma ideia de qual seria o peso de duas toras daquele tamanho? É humanamente impossível de uma pessoa levar. Só uma tora daquela ali já devia pesar uns 100 quilos ou coisa parecida. Mas será que é Tem que ser grande para poder aguentar a pessoa, né? Exato. Então, não pode ser fininho, pequenininho. ele foi, uma coisa. Tem que ser grande. Era uma tora. mais pesado eles fizeram para ele. E a haste ele deu para o Cirineu levar. Sim, no meio do caminho, por conta dos flagelos de Jesus, Mateus faz referência a Simão, o Cirineu, que o ajudou a levar. Isso está no próximo slide, nós vamos ver agora aqui. Que no caminho Jesus então não estava aguentando levar por conta do quê? Não só do peso, mas dos flagelos que ele havia sofrido. E aí Simão o Cirineu, ele veio a se converter porque ele cita que ele era pai de 2 outros discípulos. Provavelmente, não dos apóstolos, de alguns discípulos, porque, se não me engano, acho que é João, está no slide mais à frente, ele fala de Simão, Cirene, pai de fulano e de Beltrano, tá? Eu repeti aqui essa parte desse slide, né? A morte resultar qualquer combinação. Eu acabei repetindo, porque eu não estava fazendo o slide, então esse azulzinho está repetido. Sobre o Gólgota, quando Jesus foi levado à cruz para o Gólgota, era chamado de Gólgota por causa do lugar da caveira. Aqui a imagem de onde provavelmente é o Calvário, em Jerusalém. E não sei se vocês conseguem perceber, bem aqui lembra o rosto de uma pessoa. Um rosto aqui, ó. Olhos, nariz. Só que você vê que um terreno degradado. São 2000 anos atrás. São 2000 anos. Não significa que era talhada, havia sido talhado no rosto. Era um relevo que tinha uma imagem que semelhava um rosto ou uma caveira ou algo parecido, tá? E hoje em dia ela é bem pequena, sabe? Ela está já destruída, porque eles fizeram uma rodoviária e derrubaram a rodoviária. Estupidez. A descrição profética do Calvário está escrito lá no Salmo 69, 16 a 21. Nesse salmo é descrito de várias coisas a respeito da crucificação de Jesus. Nele descreve que foi oferecido vinho misturado com vinagre para dar torpor ao condenado. Ali também descreve que quando ele bradou em alta voz pelo Pai. Ali no Salmo 69 descreve que ele seria submetido à zombaria, e foi o que aconteceu.
tanto no pátio do pretório como no Gólgota. Calvário e Gólgota Seria o mesmo lugar, mesma mesma coisa, entendeu? Calvário e Gólgota, poderia ser. que fica no Monte das Oliveiras. Não, fica no Monte da Crucificação, mas não é no Monte das Oliveiras, não. Mas é um monte. É um monte. Na crucificação se cumpriu o que foi profetizado também, além do Salmo 69, no Salmo 22. No Salmo 22, depois se dá uma lida, fala da angústia que Jesus sofreu em consequência ao sentimento de abandono sofrido por Jesus. Um outro fala a respeito da zombaria também recebida tanto pelos chefes dos sacerdotes quanto pelas lideranças romanas. Fala da divisão de roupas que Jesus, que foi tirado à sorte, está no verso 18. Fala aí da extensão da obra da cruz, atingiu um povo que ainda não existia. Quem era o povo que ainda não existia? A igreja. Então a extensão da obra da cruz veio atingir a nós, porque nós fomos os grandes beneficiados pela crucificação de Jesus. Além deste salmo, o profeta Isaías também profetizou que Jesus seria colocado entre os transgressores, né? E Mateus também relatou que os 2 ladrões no início zombaram de Jesus. Então, diferente do discurso de Lucas, quando fala que um dos ladrões depois falou defendendo Jesus, mas no início os 2 zombaram de Jesus. Ao ler Lucas 23, 39 e 43, vimos que um deles mudou de opinião. Ou seja, é possível haver arrependimento até mesmo na hora da morte. Porque depois eles pediram perdão. Ele, só um. O outro não. O outro continuou xingando e zombando de Jesus. Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde ele já estava morto. Foi considerado uma morte muito rápida, porque a gente viu que poderia durar dias, né? E aí por conta disso alguns dos romanos desconfiaram a respeito da morte de Jesus, por isso que enfiaram a lança. Porque quando enfiaram a lança, e Jesus já estava morto. E por que enfiaram a lança? Porque como já era mais de 3 horas, ia chegar o sábado, para os corpos não ficarem pendurados de Jesus e eles quebravam as pernas do indivíduo. Mas o quebrar a perna não era só a gente chegar e é quebrar, mas quebrar para valer, para ter fratura exposta, para a pessoa morrer rápido de hemorragia. Então chegar para dar uma pancada aqui, para quebrar, para ficar exposta, ou a perna, ou aqui na coxa mesmo, para a pessoa esvair em sangue e a morte ser mais rápida. E não apenas por dar uma quebradinha para ele perder apoio. Não, era uma quebrada de perna assim, para matar. Aí o que você falou aí, que porque era sábado, iria começar o sábado, era sexta-feira. O sábado começava às 6 horas da tarde. Até hoje eles fazem isso. Então o dia começa. Jesus tinha que morrer logo, para no outro dia eles não ter trabalho. Não, é porque eles não poderiam tirar o corpo de Jesus da cruz no sábado, para o judeu. Então tinham que tirar Jesus da cruz
antes das 6 horas. Não só quando tirar da cruz e sepultá-lo. Agora já é um propósito de Deus, assim, né? Sim. Dele morrer rápido, né? Para não sofrer mais do que já estava. Eu acho que isso Misericórdia, mais do que ele tinha sofrido. ele mesmo falou. A morte de Jesus, como eu falei, foi por isso, o feriram com a lança e não quebraram as suas pernas. Está lá em João 19. Mas o não quebrar as pernas estava profetizado no Salmo 34, 20. Que ele não teria, seus ossos não seriam quebrados. E a morte rápida chegou até chamar a atenção de Pilatos, que lá em Marcos, no capítulo 15, 44, Pilatos se admirou. Já morreu? Mais ou menos ele se admirou da morte de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele usou algum termo chamado está consumado. Essa é a palavra. Depois que viu Jesus ressuscitado, hein? Pois é. Já pensou que coisa? Mas a morte foi já uma coisa sobrenatural. Tanto é, essa palavra está consumado, em grego ali está escrito tetelestai, que quer dizer está cumprido, está concluído a obra ou o trabalho. Esse é um sentido dessa palavra, tetelestai. Mais ou menos que dizendo para o Pai: Pai, está cumprido, cumpri o propósito que o Senhor me deu. Entretanto, essa palavra tem um outro sentido também no grego. Ela também era utilizada quando alguém estava numa corrida e vencia, ele era o vencedor, e ele gritava, tetelestai, como eu venci. Perceba então que essa afirmação de Jesus, ela teve esses dois sentidos, porque ali ele estava vencendo e não morrendo, e ao mesmo tempo cumprindo o propósito de Deus na sua morte e ressurreição. E esse cumprimento de estar consumado foi previsto também ali no Salmo 31, 5. O que significou a crucificação? Só um minutinho. A crucificação significou um ato de Deus assumindo o pecado do ser humano. Gente, ali quem era Jesus? Jesus é Deus. Então, às vezes a gente faz faz a transferência a Jesus, o Filho de Deus, exatamente como está como ser humano, mas ali era também o próprio Deus assumindo a culpa do homem. Deus assumiu a culpa do homem, porque quando a gente faz a imagem de Jesus, do Filho, faz como se transferisse a culpa para um terceiro. O homem pecou, então quem vai pagar a culpa é você. Olha, não tem ninguém mais, Jesus, tem que ser você. Não era isso, era também o próprio Deus assumindo a culpa. Quer ver? Abre lá 2 Coríntios 5, 21, por favor, alguém aí. É um texto que vale a pena. 2 Coríntios 5, 21. Pronto. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele assumiu o pecado, ele se fez pecado por nós, assumindo o nosso pecado, se fazendo justiça de Deus, que foi Jesus. Ao mesmo tempo, não só quando assumiu, o que Deus estava fazendo? Deus estava se responsabilizando por esse ser humano que ele criou. Às vezes o pessoal fica falando assim, puxa vida, mas Deus não fez nada quando Adão e Eva pecaram, podia ter feito alguma coisa lá com a serpente, não ter deixado, não ter isso, aquilo.
Deus não fez isso porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Deus, ao mesmo tempo, fez algo pelo ser humano. Porque a previsão da cruz está lá em Gênesis 3, no verso 15. Quando Ele fala que Ele, o filho da mulher, pisaria a cabeça da serpente, mas ela morderia o calcanhar. O próprio Deus, não, olha, eu vou assumir esse dano que eu vou fazer esse conserto. Também foi uma demonstração de ato de amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também foi um ato de Deus cumprindo o que Ele mesmo estabeleceu, que foi o quê? Que a consequência da morte, do pecado, é a morte. Se Ele estava assumindo o pecado da humanidade, Ele tinha que morrer. E para passar por morte, Deus tinha que se fazer homem. Jesus foi crucificado às 9h, expirou às 3h da tarde, como está em Marcos 15:25. Ao falar Eloí ou Eli, que quer dizer meu Deus, foi compreendido pelos judeus como Elias. Por quê, cara? Então Jesus estava falando Elias ou estava falando Eli ou Eloí? Estava falando Eloí. Mas Jesus apanhou tanto, gente, crucificado, com dificuldade para respirar, pendurado. Eles estavam pensando, ele está falando, chamando por Elias. Ainda ficaram zombando, né? Tá? Vamos ver se Elias veio se salvar. O que foi mais curioso e sobrenatural? Que de meio-dia até as 3h da tarde houve trevas. Elias. Pois é. E o povo não percebeu isso? Todo mundo percebeu, mãe. Todo mundo percebeu que alguma coisa. Só que eles ficaram amedrontados. Por 3 horas houve trevas. Não podemos dizer que foi um eclipse total. Não sei, tanto é que os judeus saíram correndo. Quando Jesus morre, houve um terremoto, todo mundo saiu desesperado. Os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram. Foi um trem esquisito. Diz o texto bíblico que houve trevas. Não dá para a gente dizer que foi um eclipse total. Por quê? Porque um eclipse total dura no máximo 8 minutos. Todo eclipse, na hora que está cobrindo, demora muito, né? Mas quando faz o totalmente coberto e fica escuro, não dura mais que 8 minutos. E houve trevas por 3 horas. Então não foi um eclipse. E ao mesmo tempo o terremoto estava acontecendo. Então, você pode imaginar que tipo de situação meteorológica, o astro, não sei o que foi, mas houve densas nuvens ali, fechou o tempo, o negócio ficou terrível. Pode ter feito. Aí você pode imaginar, mas eu já vi muito isso. Mas, gente, nós estamos falando, sabe de onde? Da Palestina, da Judéia, local seco, local quase não chove, nem nada. E de repente, no meio do dia, meio-dia, só a pino, fecha tudo. Fecha todo o clima. E outra coisa, o né? véu quando se rasgou deve ter feito barulho. Outro tempo, outra coisa que foi, a gente vai ver aqui, ó. E isso está descrito lá em Amós 8:9, fala sobre isso. Não podemos dizer que tipo de fenômeno foi, mas Mateus 27:54 ali, ó, fala que impressionou a muitos. Quando Jesus estava sendo crucificado, diz o texto também, que foi colocada uma plaquinha lá,
que foi a revolta dos judeus. Naquela plaquinha de uma epígrafe que estava assim, ó, INRI, que quer dizer em latim, Jesus Nazarenus Rex Iudarium, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Rex é rei, está ali embaixo ali em inglês. Acabou que esse formato de se identificar com Jesus como um acróstico tornou-se um costume dos cristãos. Só que usar o termo INRI, eles achavam mais fácil fazer aquele símbolo do peixe, que é até mais fácil você fazer, né? Coisa assim, quase um X, né? Uma gravata. Então uma gravata. Por quê? Porque a palavra peixe, em grego, está no vertical. As primeiras letras estão ali, ó. Aquele I, aquele X, aquela bolinha, aquele Y, né? Ali está escrito de cima para baixo Ikits, que quer dizer peixe. E aí era um acróstico dizendo Jesus, a segunda palavra, Christos, depois Theos, Ios, Soter, que quer dizer Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. É que eu coloquei ali embaixo. Vamos então ao próximo slide. Outro elemento que lá em Mateus 27 fala é que quando Jesus falou está consumado, além do dia se fazer trevas, outros sinais sobrenaturais aconteceram no ato de sua morte, que foi o rompimento do véu, que impactou muitos sacerdotes. Isso está lá em Atos 6,7, porque o véu tinha grande importância na fé cristã. Isso está lá descrito lá em Hebreus 10, 19, 23. Gente, essa foto que eu coloquei do véu era mais ou menos assim. O véu era uma cortina grossa, da espessura de um punho, de espessura. E ela era inteira. No templo que Herodes construiu, a área do véu, pé direito, era de 18 metros. Tendo uma cortina de 18 metros de altura. Então 18 metros, se rasgar de cima a embaixo, algo que é da espessura de um braço, de um punho, foi algo muito sobrenatural. E de cima a baixo. De cima a baixo. Vamos lá, foi só para ter um talinho. Diz a tradição que 2 juntas de bois, puxando de um lado e de outro, não conseguia rasgar esse tecido aí. Era forte. Se fosse de baixo para cima também, né? Sim, mas rasgou de cima a baixo, nem foi de baixo para cima. De cima a baixo. É forte mesmo esse grosso. Segunda coisa que que impressionou foi o terremoto com a grande abertura de fendas no solo. Então, o terremoto foi tão intenso, não foi uns 7 pontos na escala Richter, sei lá o que deu, que abriu fenda, aquele terremoto que abre a terra no meio. Foi bem forte. Né? Houve abertura de sepulcros, os sepulcros se abriram e os mortos reviveram, voltaram à vida. Um monte de gente que estava morto ressuscitou. Isso daí tem a ver com Era muito de pedras, né? Podia fechar e abrir Era tudo. dentro de pedras. Ué, Jesus não teve também. Então, aí Jeremias, Ezequiel 32. Do que? Peraí. O texto de Ezequiel 37 não, é outra Mas coisa. isso não quer dizer quando Jesus Não, é outra coisa não. Esse outro texto foi a visão que Ezequiel viu dos ossos que era a condição do povo de Israel. Estava como um vale de ossos secos. E aí veio o Espírito e foi dando vida para eles. Então, como se Israel começasse a voltar à vida, tá certo? Pela ação do Espírito. Isso. Era um exército. Mas ali não.
pessoas que haviam morrido voltaram à vida. A tradição fala, porque a Bíblia não faz relatos sobre o que aconteceu, sobre essas pessoas que ressuscitaram, que essas pessoas que ressuscitaram, se elas continuaram vivas ou não, ou se elas foram assuntas ao céu juntamente com Jesus. Os textos não falam nada, mas falam, Mateus é taxativo, que os sepulcros se abriram e os mortos que estavam lá ressuscitaram, ou então voltaram a viver como... Acho que sim, porque né? eles entraram na cidade, né? E todo Tá mundo certo? viu. Então eles ficaram Deve ter lá, sido até morrer de novo. Então, o relato não faz detalhamento de como foi depois isso, mas que foi algo que marcou muitos. Então, por isso que eu coloquei: a ressurreição de mortos foi literal ou espiritual? Se foi literal, o texto não fala do que aconteceu com eles. E aí, alguns comentaristas falaram que creem que eles, quando Jesus subiu aos céus, eles também foram com eles, né? Mas isso é tudo especulação, que a gente não sabe dizer, né? O fato é que a abertura do sepulcro já foi uma afirmação da vitória de Jesus sobre a morte. A morte foi vencida não só na ressurreição, a morte foi vencida na cruz. Ali que a morte foi vencida. Por quê? Porque foi na cruz que foi pago a consequência do pecado que estava sobre ele. E quando ele desceu, ele foi lá só buscar a chave. Foi. Isso aí também, na morte dele, também Então, trouxe lá um peso, né? Além de tudo aquilo que você falou, né? Piorou muito mais, né? Trouxe peso sobre Jesus. Sim, ainda muito mais sobre Jesus. Muito mais. Piorou ainda mais a morte dele. Bom, durante a crucificação, acompanharam... Então, Oi, pois não, fala. então ali na morte dele... Fugiu. Pega na aí. morte dele, ele venceu a morte ali. Isso. Não é? Então, por isso que houve que aquelas pessoas que estavam mortas ressuscitaram, né? Exatamente. Para mostrar. Foi a afirmação da vitória dele sobre a morte. Permaneceram junto durante todos a crucificação de Jesus aquelas pessoas ali: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José. E a mãe dele? O Mateus, ele não cita a Maria mãe de Jesus. Acho que ele não gostava dela, não. Mas Lucas e João citam ela. Então, não, é coisa dele. Então, as mulheres, segundo Mateus, permaneceram ali. Segundo os relatos de todos os evangelhos, tá? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, esposa de Cleofas, está lá em João 19, 25, a mãe de Tiago e João. Então essa Maria, mãe de Tiago e de José, mãe de Tiago e de José, esposa de Cleofas. Também ficou a mãe de Tiago e João, irmã de Maria, esposa de Zebedeu, chamada de Salomé, juntamente com a sua irmã Maria, mãe de Jesus. Então Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e de José, Maria mãe de Tiago e de João. Não, a mãe de Tiago e João não chamava Maria, mas chamava-se Miriam. Não, minto, chamava-se Salomé. Salomé. Tá lindo, chamava Salomé. Ela era irmã de Maria. E Maria, mãe de Jesus. É uma mulherada, viu? Mas mulherada de peso, viu? Mulherada de oração. Só um ficou lá. João. Mas esse João João, discípulo de Jesus. não era João que bateu no vento da mãe, não. Não, esse é o Batista. Esse é o Batista. Esse foi crucificado. Ele morreu, né? Exato. O João apóstolo, irmão de
O filho de Zebedeu. Isso. Esse João aqui, ó. Isso. Filho de Salomé. Filho de Salomé. Vamos lá. E aí então, gente, olha, nós não estamos lendo, mas esse é o conteúdo do capítulo 27 todo, viu? Tá? A gente não está lendo versículo por versículo, mas tudo isso é seguindo a ordem do capítulo, tá? E aí conta que em seguida, após Jesus ter expirado, ter os sepulcros abertos, ter os caras ressuscitados, dias ter feito noite, tudo aquilo que aconteceu, os romanos ficaram impressionados. Um próprio centurião disse: este fato era filho de Deus, fez essa declaração. Foi quando então José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, vão até Pilatos para pedir o corpo de Jesus antes de começar o sábado, para tirar do madeiro. Por quê? A lei determinava, lá em Deuteronômio 21, 22, 23, que o corpo não ficasse à noite no madeiro, para não passar. E ainda mais porque o dia seguinte era sábado. Se eles não reclamassem o corpo só poderia ser retirado no domingo. O que era mais curioso é o seguinte, que nenhum parente poderia pedir o corpo de Jesus ali. Por quê? Só poderiam, se fosse para sepultar ali. Como Jesus era galileu, iam ter que se retirar ele para sepultar lá na Galileia. Por isso que quem pede o corpo de Jesus foi José de Arimateia e Nicodemos, ainda mais que José de Arimateia já tinha ali um lugar aonde sepultá-lo, uma cova, um sepulcro que nunca tinha sido usado. Numa pedra. Não, era um buraco, né? É aquele buraco ali. E ali a roda é a suposta pedra que fechou o buraco, a tampa. É um buraco cravado assim na pedra, não era do chão não, era cravado assim, ó, na parede. Como se fosse um quarto talhado dentro da pedra. O nome José de Arimateia, porque era um camarada chamado de José, vindo em Arimateia. Arimateia era uma cidade de 32 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos quase a mesma distância de Jericó. Fazendo cumprir o que o profeta Isaías disse a respeito de Isaías 53, 9. Pois não. Confundiu. Não, por você não. Eu. O que eu confundi? Eu quero saber o seguinte: sendo pedido por José de Arimateia, ele podia ser sepultado ali. Exatamente. Por quê? Porque ele tinha o sepulcro dele. E ele era cidadão, ele tinha, e ele era membro. Ele é autoridade judaica. Não era qualquer um que poderia enterrar em Jerusalém. Só gente tinha muito dinheiro. E Nicodemos também era um líder. Era um membro do Sinédrio. Então aí eles foram, juntamente com Nicodemos, aí foram os dois, Nicodemos e José de Arimateia, que tiraram Jesus da cruz, que o envolveram num manto, que tanto é que Nicodemos levou os ingredientes para fazer o embalsamamento, né, os incensos aromáticos, 34 quilos de especiarias. Ele levou uma arroba aí meia arroba aí de especiarias. Como é que eles faziam isso? Oi? Como é que eles faziam esse... Talhava? Não, tô falando O incenso? depois que ele tirava o corpo lá, como é que era o processo? Não, aí vem a tradição judaica, eu não fui atrás disso, eu não sei. Mas eles fizeram o tratamento do corpo de Jesus, não seguiu todo o protocolo. Tanto é que no domingo as mulheres foram até a sepultura de Jesus para exatamente concluir o processo
colocar incensos, etc. Tá? Mas ele foi envolto no manto. Ele foi envolto no manto. Envolvia no pano, depois passava. Exato. A difícil tarefa que os lideranças judaicas tiveram de tentar impedir a ressurreição de Jesus, porque eles, além de colocar a pedra, eles selaram a pedra, colocaram lá um lacre romano, um selo que não poderia abrir, e ainda colocaram uma guarda. Por quê? Porque Jesus havia dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Colocaram a guarda lá para quê? Segundo os judeus, para que não fosse roubado o corpo de Jesus depois dito que ele ressuscitou. Eles tinham responsabilidade do corpo de Jesus. E aí então começa o capítulo 28 de Mateus. Todas essas coisas estão descritas no capítulo 27, né? O capítulo 28, em relação ao 27, ele é bem pequeno, né? Que o 27 é 60 e tantos, o 28 é pequenininho. São só 20 e poucos. Ele era curto, mas intenso, com testemunhas e fatos sobrenaturais do que aconteceu naquele dia. Quando chega domingo de manhã, acho que o povo nunca viu tanto terremoto seguido, outro terremoto. Domingo de manhã? Houve um tremor de terra, e aí nesse tremor de terra, a pedra rolou, houve uma aparição angelical, que foi muita luz naquele local, que os soldados romanos ficaram apavorados, de medo, saíram correndo. Apavorados. E aí então deu cumprimento às profecias que o próprio Jesus havia dito, lá em Mateus 12, 16, 17 e 26, que ele falou: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. E aí então, isso aconteceu quando as mulheres estavam chegando ao local do sepulcro. E eles estavam indagando: cara, e agora como é que a gente vai fazer? Vai chegar lá, tem uma pedra enorme, como vamos fazer para removê-la? Não tinha como, era só a mulher que estava junto ali. Quando eles chegaram e houve aquela questão sobrenatural, o terremoto, um anjo apareceu, luz para tudo quanto é lado, aquela coisa toda, romanos saindo correndo, o anjo falou: o que vocês vieram fazer? Vocês vieram procurar Jesus, que ressuscitou todos os mortos, como eu já te disse isso para vocês. Ou seja, aí vem, Mateus faz essa descrição. Ou aquele anjo era Jesus falando isso para elas, ou então era um anjo, não Jesus, porque o texto ele faz separação, porque 2 versículos depois ele fala de Jesus como sendo um ser diferente daquele anjo. Então eu acho que era um anjo, mas o que é curioso era o anjo ter falado: olha, eu já avisei isso para vocês. A forma que ele falou, né? Então significa o seguinte, que Deus, durante o processo recebeu visitações de seres angelicais, os apóstolos, e eles ouviram de seres angelicais: olha, ele vai mesmo morrer e vai ressuscitar. Tá? Que coisa maravilhosa. O que a ressurreição significa para nós? Gente, a ressurreição para nós é tudo. A ressurreição, ela é o motivo da nossa fé. Lá o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se não houvesse a ressurreição dos mortos, a nossa fé seria vã, sem sentido, né? A fé é motivo de alegria,
motivo de fé, motivo de compartilhamento. E foi exatamente isso que o anjo falou para eles: olha, se alegrem, ele ressuscitou, vão, conte para todo mundo, vai lá, fala com os discípulos. Essa é a afirmação e que a gente tem se guardado. Ele vai indo para eles encontrarem com ele lá em Cafarnaum. E foi falado para eles se encontrarem com Jesus aonde? Exatamente, em Cafarnaum, que fica na Galileia. Porque Jesus falou assim: olha, vão para Galileia, que é lá que eu quero encontrar com vocês. O motivo de encontro: Jesus se encontrou com elas e avisou que se encontraria com os demais da Galileia. Logo em seguida, Jesus aparece para elas, Ele aparece mesmo para as mulheres, né? Isso, para elas. E diz para dizerem, para falarem com os discípulos, de que ele iria encontrá-los na Galileia. Apesar dos encontros de Jesus com os discípulos em Jerusalém, com Madalena, em uma casa de Jerusalém e no caminho de Emaús, o local de encontro que Jesus estabeleceu com os discípulos era a Galileia. Jesus teve esses pequenos, os evangelhos citam Jesus com encontros dos dois que estavam indo no caminho de Emaús, no encontro com Maria Madalena. Então, no encontro com eles estiveram na casa, quando foi falado com Tomé, e ele botou a mão na ferida, né, quando Jesus entra. Mas Jesus falou, o tempo que ele ficou com os discípulos, segundo Atos, foi de 40 dias. E aonde ele passou então esses 40 dias? Na Galileia. Atos dos Apóstolos escreve isso. Mateus foi o único a descrever o suborno feito aos soldados romanos. Quando os soldados romanos, quando tudo aconteceu, eles saíram correndo, né? Eles seriam condenados. Isso foi um castigo fortíssimo por Roma. Eles foram falar primeiro com os líderes dos sacerdotes. Foram lá, contaram, olha, aconteceu isso. Aí os sacerdotes romanos deram dinheiro para eles e falaram para eles, para declararem que o corpo havia sido roubado. Vamos para o próximo? Mas não falou que ele ressuscitou. Exato. Toda vida houve corrupção. Então, o encontro final de Jesus com os discípulos, com quem passou 40 dias reunidos com eles na Galiléia, segundo Atos 1:3. Lá, ensinou-lhe mais a respeito do reino. Na Galiléia, não foi visto apenas pelos discípulos, mas por mais de 500 pessoas, segundo 1 Coríntios 15:6. Mateus, ele deixou-nos registrado as garantias para anunciarmos a mensagem do reino. Porque ao encontrar com eles na Galileia, foi quando Jesus dá a ordenança, o id foi dado não em Jerusalém, lá na Galileia. Então Jesus chegou e falou para eles, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu vou estar com vocês até os confins dos tempos. Então, portanto, vão para o mundo, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem tudo aquilo que Ele ordenou. Essas ordenanças dadas por Jesus está intimamente ligado aos motivos pelos quais a ressurreição promove: fé, alegria e compartilhamento. Ou seja, o que nos motiva e nos leva a cumprir a ordenança do id de Jesus vai ser o quanto a ressurreição pesa para você, o quanto ela vale. Se essa ressurreição tem um grande sentido, é algo que te traz alegria, é algo que te traz fé, é algo que te traz exultação, o cumprimento dessas ordenanças passa a ser algo
quase que lógico e imediato. Eu tenho que falar para todos, eu tenho que falar para as pessoas, eu tenho que mostrar para elas como é bom seguir a Jesus. Eu tenho que ensiná-las, eu tenho que fazê-las ser discípulos de Jesus como eu sou, porque fazem isso por conta da alegria e por se sentirem vivos por conta da ressurreição. Cumprir o que ele ordenou, né? Exatamente, dando cumprimento àquilo que ele ordenou. E assim, meus irmãos, se encerra o Evangelho de Mateus, com essa ordem para nós. Se o Evangelho de Mateus ele traz princípios do reino para nossas vidas, o que Deus espera daqueles que entenderam toda essa mensagem do reino que Mateus explica, que expõe a respeito do caráter desse cidadão do reino. Ele conclui o Evangelho mostrando quais seriam as obrigações principais desse cidadão do reino tem, que é viver a ressurreição com alegria e expressá-la a quem estiver à sua volta, Transmitir àqueles que não sabem, né? que não conhecem. É isso. Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos então encerrando o nosso curso para a glória do Senhor. Amém. Isso quer dizer que na próxima semana